Qual é o tema da mensagem? É o tema do mês. Vamos repetir o tema da mensagem? Ensinar. E o texto, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, assim diz a palavra do Senhor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, eu gosto demais das cartas de Paulo, porque elas são um diferencial no ensino, e elas são extremamente pastorais. As cartas de Paulo, chamadas epístolas pastorais, são muito importantes porque elas são, na verdade, o último grupo existente dos escritos paulinos. Elas são, e eu compreendo que são as últimas cartas de Paulo. Paulo chega a dizer no final de 2 Timóteo 4,6, eu estou partindo, eu estou sendo entregue como oferta e libação. A compreensão dele é que certamente ali ele estava terminando o seu ministério. Paulo dirige essa carta exclusivamente a Timóteo. Esse é um texto para Timóteo, mas na verdade, quando escreveu sua carta a Timóteo, escreveu para todos nós. Para mim, pastor Adiel, pastor Felipe, pastor Lucas, pastor Henri, pastor Elias, pastor Jacó, pastor Paulo. Escreveu para nós pastores como uma espécie de vademecum para o ministério pastoral. Quando Paulo dirige a carta especificamente a Timóteo, ele sabe que Timóteo é um morador da cidade de Listra. Paulo sabe que Timóteo está lá na cidade de Listra, uma região ali da cidade da Licaônia, dentro da província da Galácia. Timóteo nasceu de um casal bastante diferente, não era um casamento comum. Timóteo nasce de um casamento misto. Atos 16:1 diz que o pai dele era grego e a mãe dele era judia. Eu fico imaginando como é que fala um hebreu com judeu, né? Tem que arrumar uma língua comum, né? Mas o texto afirma, o pai de Timóteo era grego e a mãe judia. Ele era filho de Eunice, o nome da sua mãe é relatado, do seu pai não. 2 Timóteo 1,5, e é neto da vovó Loide, né? Com certeza sua avó também era judia. Timóteo era um incircunciso e mostra-nos o registro histórico da Escritura que sua família não era tão legalista não, porque mesmo quando adulto, Timóteo não foi encontrado circuncidado. Timóteo é circuncidado para ajudar naquela questão de Atos 15 e da desavença que há entre Paulo, né, e Barnabé, e também há um concílio rachando as questões da igreja de Jerusalém. Naquele momento, então, Timóteo passa pela circuncisão para ajudar quando vai nas visitações das viagens. Quando Paulo, após sua primeira visita, volta de sua viagem à Galácia, Timóteo, então, é um jovem obreiro cristão, reconhecido e preparado para o Evangelho. Atos 16, verso 2. É nesse tempo que Paulo convoca Timóteo para ser o seu companheiro de viagem, e é nesse tempo, Atos 16, 2, que, na verdade, Timóteo, tendo recebido um chamado para compor o ministério com Paulo, começa a ser, então, o ministro de Cristo ao lado do maior missionário da história do povo de Deus. Timóteo seguiu Paulo por muitas viagens, por grandes cidades, pregou o Evangelho, mas quando da primeira prisão de Paulo em Roma, então Timóteo é enviado a Filipos, e depois da absolvição de Paulo na prisão, Paulo encontra-se com Timóteo, faz uma solicitação a Timóteo, que Timóteo permaneça em Éfeso, para cuidar daquele rebanho. O Carlos Oswaldo deve datar isso aqui no outono de 1900, imagina, de 62, não é? É provavelmente que estejamos no outono de 62, quando então Timóteo fica em Éfeso, e ali permanecendo, recebe essas instruções para como lidar com a igreja e enfrentar o ministério. De 62 é data improvável e provável até 68. Sabemos que Timóteo foi preso, se você não sabia, fique sabendo. Timóteo também foi preso por causa do Evangelho, e na carta aos Hebreus, o irmão quiser conferir, confira, na carta aos Hebreus capítulo 13, versículo 23, o autor aos Hebreus menciona então a saída de Timóteo da prisão, e a possibilidade da igreja do autor aos Hebreus estar com ele ali, quando Timóteo deixa também a sua prisão, tendo sido preso, motivado pelo nome de Cristo. Quando Paulo escreve sua carta a Timóteo, a pergunta que você faz é, o que está acontecendo em Éfeso? A história nos diz, também extra-bíblica, e o texto bíblico, em pequenas porções dos versículos, nos mostra que temos lobos ferozes que estão atacando o rebanho. Temos não pastores, mas temos devoradores de ovelhas, Atos 20, de 29 a 30,
que estão ali trabalhando cuidadosamente para representar as hostes do inferno. Esses malignos e lobos ferozes têm nome. Todos os lobos têm nome. Eles se chamam Himeneu, eles se chamam Fileto, eles se chamam Alexandre. É gente do mal que está infiltrada na igreja para destruir o evangelho. Tem gente que não acredita nessas coisas. Tem gente que, abrindo o seu sorriso para todos os irmãos da igreja, acha que em todos os que estão na comunidade da igreja, a quem não podemos chamar de irmão, estão aqui para nos ajudar a fazer a igreja crescer. Naquele momento em que esses lobos ferozes estão atacando o rebanho, o que Paulo faz é, nominá-los pelo nome e dizer que heresia e pecado contra a igreja tem nome. Naquele momento também, ao escrever sua carta para o pastor de Éfeso, o que Paulo está fazendo ao instruir Timóteo é enfrentar o legalismo que já está tomando conta da igreja. O legalismo é fruto de um desconhecimento bíblico e o legalismo é fruto de um enfraquecimento das doutrinas da graça. O povo está tentando, e veja que vagarosamente vai tentando, construir de novo, constituir salvação pelas obras, circuncidar-se como um agente para a sua salvação, e então cumprindo a circuncisão ali estaria salvo. É nesse vade-mecum que Paulo dá todo um recado ao pastor Timóteo para construir um ministério forte, mas acima de tudo para instruir uma igreja a ser uma igreja forte. E é por isso que escolhemos esses 2 versículos para ser o tema do mês de educação na igreja. Pensamos numa igreja forte. Quando Paulo escreve sua epístola pastoral, é interessante que ao falar para o pastor da igreja, ele orienta o pastor a como tomar atitudes de pastor. 1 Timóteo 4,12, 1 Timóteo 6,11. Ele ensina o pastor a lidar com as palavras e o apela a ter palavras e procedimentos compatíveis. 1 Timóteo 4,11, também o capítulo 6, o verso 12. Mas é interessante que ele vai dar instrução não só de atitudes e de palavras, mas veja, ações. Paulo é muito planejado, é muito organizado, e ele diz, Cláudia, como estrategicamente ele poderia, Timóteo, ajudar o rebanho. E nas ações de ajudar o rebanho, e nas ações, Dário, de fortalecer a igreja, ele diz, invista, Mateus, invista no ensino. Ele vai dizer isso claramente, quando então no capítulo 2, versículo 2, ele disse, confia a homens que sejam idôneos, que ajudem a ensinar os outros. Por que Paulo fala das ações do ensino como uma ação importante para mudar a igreja? Sim, irmãos, porque o ensino hoje é a ação mais importante para mudar uma pessoa, é o conhecimento e a informação que recebemos que nos ajuda a tomar as decisões certas e que nos livra, irmãos, de tomarmos decisões absolutamente equivocadas. O apóstolo Paulo pediu a Timóteo que ensinasse então quem? Diz ele, homens idôneos que pudessem garantir com idoneidade a transmissão de um conteúdo idôneo. É isso mesmo. É interessante que o grego vai traduzir a ideia de fidelidade e idoneidade, não só para o conteúdo a ser transmitido, não só para a pessoa que o transmite, mas pedindo idoneidade daquele que recebe o conteúdo e que com idoneidade transmite o conteúdo. Eu consegui traduzir tudo isso desse versículo grego. Ontem eu gastei umas boas horas lá verificando. Eu digo que interessante o saber de Paulo ao mensurar essa fidelidade para todas essas dimensões. Paulo não era um homem comum, irmãos, por isso Deus o usou de forma tão especial. Paulo era de fato, na minha percepção, um intelectual da fé. Ele é o nosso pastor Lucas de hoje, um intelectual da fé, sabe grego como ninguém. Quando os alunos lá no seminário dizem que não estão entendendo a aula do pastor Lucas, é porque ele está falando grego, né? Não se preocupe, né? Ele leciona grego e um aluno dele pergunta por que não entende o que ele está dizendo. Eu falei, ele está falando grego, meu filho. Você vai ter que fazer o alfabeto grego, estudar as expressões gregas. Quando você aprender, você vai entender o que ele está falando. Porque, na verdade, o pastor Lucas é professor de grego e você só sabe grego se estudar. Irmãos, um cristão que ensina o outro aqui é, na verdade, uma ordem principal que Paulo dá a Timóteo. E Paulo acredita, na verdade, na cadeia do discipulado como sendo uma grande solução para fortalecimento da igreja e para livrar a igreja de todo tipo de bestialidade, de todo tipo de imbecilidade que tenta se estabelecer no rebanho e que tenta levar com certa facilidade o rebanho para caminhos dos quais o rebanho vai se arrepender. A primeira coisa que Paulo faz e responde a Timóteo é: Timóteo, você sabe o que ensinar? Timóteo, você sabe como você deve ensinar? Timóteo, você sabe a quem ensinar? Paulo responde, primeiro, está na capa do seu boletim, primeiro Paulo diz, devemos ensinar o conteúdo correto da forma correta.
Você pode repetir comigo o conteúdo correto da forma correta? Vamos juntos? O conteúdo correto da forma correta. Por que isso é importante? É importante guardar isso porque é isso que Paulo disse. Paulo disse: as coisas que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Talvez você pense, mas pastor, Paulo deve ter dito muita coisa, Paulo deve ter falado muita coisa, Paulo deve ter expressado muita coisa. Será que as coisas que você ouviu de mim seriam as piadas que ele contou, né? As horas de descontração, seria o lazer ou a perturbação, ou então as coisas que de fraqueza ele compartilhou? Na verdade, irmãos, Paulo está escrevendo uma carta, e é na carta que estão as coisas que Timóteo teria ouvido de Paulo. Veja 2 Timóteo 1,13, por favor, abra o texto, e veja o contexto do que de fato está Paulo pedindo a Timóteo fortalecer no ensino da igreja e tratar como sendo um conteúdo aprovado por Deus a ser transmitido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim: conserva o modelo das sãs palavras. A minha tradução mais antiga diz: conserva o modelo da sã doutrina, o que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Paulo não está falando, irmãos, da informalidade ou dos encontros impessoais que teve com Timóteo, mas Paulo fala da sã doutrina. Paulo está preocupado e obviamente muito preocupado em que o ensino da sã doutrina seja transmitido àqueles irmãos que são considerados então por Timóteo como fiéis e que serão capazes de levar a sã doutrina e o conteúdo da fé adiante. Paulo fala isso com tanta clareza, porque no capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 13, ele vai dizer: retenha com fé, 2 Timóteo 1,13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, diz ele, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo chama isso de um depósito de confiança. Paulo está dizendo que fez de Timóteo um banco, eu diria um banco espiritual, onde as instruções de fé, onde os ensinos cristãos foram lá colocados. Paulo, na verdade, tornou-se, na visão de Timóteo, uma biblioteca para o Espírito Santo usar, e tudo aquilo que ele recebe do Espírito Santo, ele guardaria com um grande valor, mas ele compartilharia como grande verdade. Quando mais à frente fala das doutrinas que pregou publicamente, Paulo está dizendo então que as doutrinas são, veja bem, o conteúdo, mas o publicamente e a exposição pública das doutrinas é, na verdade, o formato e o modelo pelo qual aquelas pessoas ouviriam o Evangelho. Ele está propondo, o apóstolo, ele está propondo a Timóteo a que se torne também um pregador público da palavra. No capítulo 4 ele vai dizer: prega a palavra a tempo e fora de tempo. O conteúdo e a forma são importantes sim, para que haja manutenção da sã doutrina. A valorização do conteúdo enquanto sã doutrina e da forma enquanto pregação pública e exposição pública da palavra são as estratégias que o apóstolo Paulo usa para que Timóteo tenha êxito no cumprimento de sua missão, de passar esse conteúdo à frente. Jeremias capítulo 23, verso 28, o próprio Deus valoriza aquilo que é o mensageiro e aquele que leva o conteúdo da mensagem, quando o próprio Deus exige fidelidade daquele que vai compartilhar a palavra. Jeremias 23, 28 assim diz: o profeta que tem um sonho, conte um sonho. O que tem a minha palavra, ele separa o sonho do profeta e a palavra. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Agora diz: o que tem a minha palavra, diz o profeta, fale a minha palavra com fidelidade. E aí ele vai dizer lá aquilo que diz lá no Seminário do Sul, né? O que tem a palha com o trigo? Vai na capela do Seminário do Sul, pastor Lucas, e prega palha, você toma um susto. Você abaixa para ler a sua palha, quando você levanta, você está sozinho. Não fica um. Porque a capela lá e o grupo que lá senta para ouvir é exigente, no sentido de que a palavra tem que ser exposta na fidelidade bíblica, da exegese bíblica, do texto bíblico, no contexto em que aquela palavra foi aplicada. Irmãos, quando perguntamos sobre a sã doutrina, a grande questão é o que precisa ser levado adiante e o que precisa ser compartilhado com outras pessoas para que a sã doutrina seja preservada. Se você deseja que esta igreja tenha a sua sã doutrina preservada, e pregue a sã doutrina, ensine a sã doutrina, qual é o conteúdo que devemos pregar? Eu gastei, acho que, 2 horas na aula de sexta-feira, com os nossos seminaristas, está aqui a Patrícia, minha aluna, Edson, na sexta-feira, no primeiro tempo, para mostrar para eles que a contextualização
exige um critério muito grande para que você passe na contextualização um conteúdo digno, um conteúdo verdadeiro. Você vai contextualizar a mensagem? Vai. Tem que trazê-la como linguagem a esta geração? Tem. Mas o perigo de usar ferramentas equivocadas e de não saber o conteúdo a transportar, irmãos, é muito grande. Na aula de sexta-feira com nossos alunos, eu respondi para eles que quando você vai transmitir uma doutrina e vai levá-la adiante, o que precisa ser preservado é, primeiro, o primeiro erro que cometemos é achar que o que tem que ser levado é a instituição. Essa foi a resposta que a Igreja Católica Romana deu quando lhe perguntaram qual é o conteúdo que vai passar para que a doutrina da igreja, a igreja seja imaculada e preservada. A Igreja Católica respondeu: a instituição, a igreja. Ela defende que então é a igreja e a instituição o lugar permanente onde a continuidade do evangelho estará. E é então na igreja, a instituição, que se tomará decisões para desvendar o que precisa desvendar, responder o que precisa responder, e até quem sabe catalogar o que é pecado ou não, e decidir questões de pecado que então, dizem eles, no livro-texto não estão. É por isso que a Igreja Católica então tem na sua instituição de Roma e no Papa então, a maior expressão presente de um Deus presente. É a instituição que resolve tudo, ela é a fiel representante de Deus na terra. Eu não estou dizendo que a igreja não seja um conteúdo a ser passado, mas não a igreja, na minha percepção, instituição. A igreja é organismo, a igreja espiritual. Para mim o equívoco está em que se confundiu um organismo vivo com uma instituição local. Quando perguntaram sobre o que tipo de expressão precisa se passar para que a sã doutrina seja preservada, o que se transmite de um conteúdo a outro, de um ensino aqui para ensinar a outra pessoa, e o que tem que ser passado para que a doutrina seja preservada, alguns teólogos grandes, famosos, sustentam que é a experiência. Há teólogos que sustentam que a experiência é permanente, e a experiência permanente é a essência ou fator constante do cristianismo. Aqueles que firmam a transmissão do conteúdo doutrinário na experiência acreditam que as crenças doutrinárias podem até se modificar. Contudo, em todas as épocas, as pessoas terão as mesmas experiências. Acredite se quiser. É isso que dizem os teólogos que focam o conteúdo doutrinário na experiência. Alguns outros já responderam que o que tem que transitar de um conteúdo para outro é um modo de vida. Eu passo sã doutrina para aquele meu irmão, eu ensino sã doutrina para aquela minha irmã, quando eu ensino então um modo de vida. A concepção desses teólogos diz que esse elemento constante, permanente, então, consiste num modo de vida, num conjunto, não no conjunto de crenças, mas então num modo de vida, num estilo de vida que precisa ser imitado, copiado e preservado. Eu acredito que daqui é que vem o tal do legalismo que a igreja hoje tanto tem que enfrentar. Os que pensam assim, creem que a essência da religião está no comportamento e não naquilo que se crê. Immanuel Kant, né? Albrecht Richard, aquele Walter Rauschenbusch. O Walter Rauschenbusch é o criador do evangelho social aí, e encheu a igreja de marxismo, né? Tem gente que pensa que o marxismo é o evangelho. Tem gente que acredita. E quando vai no presídio, visita o pobre e dá, então está pregando o evangelho, diferente de estar vivendo o evangelho. Uma coisa é viver o evangelho, outra coisa é pregar o evangelho, que é pecado, arrependimento, graça e Cristo. É preocupado com esse tipo de resposta equivocada que o mundo dá, que na teologia hoje ainda está se resolvendo, e todo mundo tem que discutir então, para descobrir qual é o conteúdo a ser transmitido, qual é o conteúdo a ser passado para que então o indivíduo e os novos indivíduos que receberam de Paulo, sendo Timóteo, e de Timóteo para homens fiéis, levem com fidelidade essa mensagem. Irmãos, afirmo que não é uma instituição local ou uma igreja local, uma instituição daqui que tem que ser passada. Afirmo que não é a experiência o nosso melhor rigor e o ponto de rigor a ser transmitido, e muito menos um modo de vida. Até porque o modo de vida terá que ser expresso dentro de uma cultura, e uma cultura é algo que muda, e as pessoas mudarão o seu comportamento quando se expressarem e se manifestarem dentro de suas culturas. Meus amados irmãos, nós acreditamos que a resposta a ser dada pela igreja e que foi dada pelo apóstolo Paulo é o que tem que ser mantido como sã doutrina, e o conteúdo a ser transmitido como ensino às futuras gerações é a própria sã doutrina, é o próprio ensino, é o conjunto doutrinário de valores do que cremos e do que pensamos que influencia o modo como agimos, que precisa ser transmitido. O que Paulo está dizendo e apostando ali sua vida, seu ministério, revelado pelo Espírito Santo, assim o faz, nos orienta, que é o correto ensino da doutrina, que pode mudar uma igreja, fortalecer uma geração, ou levar, veja bem, o incorreto ensino da doutrina, levar a igreja para o buraco.
Sabe, irmãos, nós cremos que existem princípios doutrinários que são essenciais ao cristianismo. O cristianismo existe uma estrutura de crenças que, para que se pratique e se conheça o cristianismo autêntico, elas são fundamentais. A teologia da graça, salvação pela graça, a justificação pela fé, a santificação pela fé, irmãos, a glorificação. Sem tais princípios, nossa doutrina vai ao chão. Se no terceiro domingo deste mês a igreja não erguer um culto e não pregar a mensagem da ressurreição, irmãos, nós somos dignos de lástima, porque se não há ressurreição, quem somos nós? Quando você percebe isto, você entende que neste versículo, Paulo faz a Timóteo um ponto divisor dos preceitos do Evangelho. Veja o versículo 1, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, o que ele diz aí? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. A causa de uma igreja forte, a causa de um ministério forte, a causa de uma geração forte, a causa de uma, veja bem, de uma religião estruturada e forte, são os seus conceitos e os seus princípios doutrinários. Você veja, meus amados irmãos, que versículos antes aqui, Paulo mostra claramente que as pessoas estão abandonando a fé. Dá uma olhada no versículo 15 do capítulo 1, 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e quem? Hermógenes. Por que esses caras vazaram? Quando Paulo disse fica, eles foram. Quando você precisa, eles vão. Sabe, Regina? Porque eles não sabem qual é o bem mais precioso da vida. Porque eles não sabem a diferença do que significa Cristo sendo tudo para nós. Eles não sabem, Giovana, o que significa sem mim nada podeis fazer. Eles não sabem. Porque se nós soubéssemos, estaríamos como aquela geração, veja, que estava depois de comer o pão e de se alimentar e de tudo, e ouvir palavras duras do Evangelho de Jesus. Eu sou o pão. Ele disse, eu sou o pão que desce do céu e da vida ao homem. Vocês têm que comer da minha carne, têm que beber do meu sangue. E aquela geração começa a ir embora, até que Jesus Cristo diz assim, quereis vós ir também? Vocês querem ir embora também? Qual foi a resposta de Pedro? Ah, Senhor, eu vou ficar aqui. Por quê? Porque só tu tens o quê? As palavras de vida eterna. Que ensino do pastor Paulo ao pastor Timóteo? Não se constrói uma igreja forte sem ensino forte. Não se consolida um evangelho sólido sem ensino sólido. É a doutrina, irmãos. Joga fora a doutrina, jogou fora a igreja, vai matar uma geração. Esses pastores do comportamentalismo já destruíram esta geração. As suas igrejas estão cheias, mas não há crentes ali. Eu não estou julgando, é a palavra que o julga. Se nós não entendemos o que significa, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, nós jogamos fora a maior e a mais poderosa doutrina da igreja, a doutrina da graça de Deus. Quem fica, fica, quem sai, sai, porque nunca entendeu as doutrinas da graça, de ser um pecador miserável, perdido e resgatado por um Deus santo, justo, puro e bom, que tudo fez e tudo faz para nos levar à presença dEle. A doutrina da graça de Cristo é o conteúdo correto. Ele deve ser ensinado, ele deve ser participado, ele deve ser compartilhado de forma correta. Não a instituição, não os seus estatutos, não os seus regimentos. Eles são importantes ao funcionamento, ao manejo, às relações, mas é a doutrina e a santificação pela fé e o princípio da salvação pela graça que manterão a igreja unida. Um segundo pilar que Paulo dá como conjunto do ensino a ser transmitido, Paulo dá logo na sequência. Abra comigo, 2 Timóteo 3,15. É o princípio da doutrina da Escritura. Se compreendemos, irmãos, que as doutrinas da Escritura são o conteúdo de nosso ensino, irmãos, temos um conteúdo para uma vida inteira. E temos o valor, irmãos, absolutamente o valor de uma palavra que não muda. 2 Timóteo, não sei se a equipe me acompanha lá em cima. Se puder colocar, não sei se pode. 2 Timóteo 3,15. Vamos ler juntos lá? Todos juntos? O que? Sabes, as sagradas letras só esse versículo muda uma criança, irmãos. Esse versículo muda uma geração. Esse versículo transforma uma igreja. Seja sábio, pratique a Bíblia. Eu estou falando com você que agora na hora do culto está no seu celular com um joguinho imbecil aí. Está perdendo a sua vida, meu filho.
Veio para o culto e abriu o seu cérebro. Estou te vendo aqui. Um joguinho imbecil ali, apontando o dedinho. Vai perder a sua vida. Quando seus pais chorarem por você, eu vou me lembrar que aqui do púlpito eu lhe disse: acorde, filho, acorde, igreja, abra a palavra sagrada, creia nela, porque as palavras são palavras de vida eterna. São palavras de vida eterna. Um dia me perguntaram, por que o sujeito fala vida e não sente vida? Porque está comendo o fruto errado. Quando você pegar um pé de morango, irmãos, e puxar um morango, quando você morder um morango e sentir gosto de pimenta, está normal, irmãos? Sim ou não? Está errado. Porque quando eu pegar morango, irmãos, a minha mente pensa morango. E quando eu morder, eu quero saborear morango. E se eu pegar manga, eu quero cortar aquela manga, eu quero morder. Eu quero sentir o gosto do manga, porque eu sei a diferença de morango, de manga e de banana. Quando Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Aí você diz assim, vida. Aí você vai lá no pé e pega a vida e come. Aí sente gosto de morte. Eu digo, é porque você pegou da árvore errada. Você pegou da árvore errada. Você tinha que pegar da árvore da vida, filho. Mas você pegou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você chama vida. Pensa que é vida, mas quando você come, tem gosto de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Veja o verso 16, irmãos. Toda a escritura, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada. Inspirada por Deus. Útil para... Olha aí, olha o conteúdo, pastor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o conteúdo, irmãos, é a palavra. Ela é útil para o ensino, para repreender, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Apto e plenamente preparado para a tua boa obra. Sabe por que um adolescente às vezes negocia a fé na escola? Porque ele não tem convicções do que está na palavra. Pensa um adolescente crente, o Sugismundo do infeliz, do inferno que vem, diz para ele, você é feio, você é ridículo. Aí a menina vai para casa, aí se corta toda com gilete, porque ela acredita na voz do imundo. Percebe o poder de ouvir a voz do imundo? Agora presta atenção, pegue a Bíblia. E a Bíblia diz que você é criado por Deus, e que num sopro Deus colocou em você o fôlego da vida, e que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu pergunto, quando o imundo falar, você acredita nele ou na palavra de Deus, meu filho? Na palavra de Deus. E você diz, imundo, está repreendido em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é verdade, e eu sou um santo, uma santa de Deus, e não tem gilete, não tem cabelo, não tem corte, porque a palavra de Deus fala mais alto. Agora você está pregando, o cara está de joguinho no celular, está de Instagram, está vendo um monte de idiotice. Eu digo, vai faltar substância, porque ele vai ouvir o imundo, porque ele não conhece o puro, o santo, o justo e o reto, porque ele vem para a igreja e não tem nem uma Bíblia. Deus nos ajude, irmãos, na transmissão do ensino, mas o ensino correto de forma correta. O conteúdo doutrinário, de valor, justificação pela fé, santificação pela fé. Irmãos, a escritura sagrada, a doutrina de que a escritura é a palavra de Deus, não um conteúdo dos homens ou um fruto conciliar dos concílios, não. Deus controlou os processos e nos trouxe a sua santa palavra de Deus. E se alguém disser que seu pastor é idólatra da palavra, você o chame de tolo, porque ninguém pode fazer de Deus um ídolo, nem dos verbos de Deus uma idolatria. Deus é Deus, irmãos, e ninguém torna a Deus um ídolo, porque Deus é Deus, aleluia. Aquele que serve a Deus não se preocupa com a idolatria, porque serve ao único Deus vivo e verdadeiro. Segundo lugar, o conteúdo correto, transmitido por homens corretos. Em primeiro lugar, né? Veja lá, o conteúdo correto transmitido da maneira correta. Em segundo lugar, o conteúdo correto transmitido por homens corretos. Volte ao texto, 2 Timóteo 2,2. E o que de mim aprendestes entre muitas testemunhas, ouviste, confio a quem? A homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos. A homens fiéis, que sejam idôneos, ou há idôneos homens fiéis. Aqui está sendo orientado ao jovem pastor que confia essas verdades a essas pessoas. Paulo sabe o que está dizendo, irmãos. Veja 1 Timóteo 6,20. Paulo sabe o que está dizendo porque confiou para Timóteo um conteúdo, irmãos, e um bom depósito.
1 Timóteo 6,20 diz: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Paulo não está ensinando algo que não pratica, ou não está vivendo, ou não está tentando botar um ensino que ele não aceita. Paulo está falando de algo que ele está vivendo e compartilhando com Timóteo. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Paulo pede que Timóteo coloque em prática a relação que estava acontecendo entre ele e Timóteo. Ele pede que seja agora entre Timóteo e os seus discípulos. Os objetivos aqui são dois objetivos: que a verdade possa ser preservada na igreja e que os homens santos sejam designados sucessivamente para pregá-la. É por essas duas motivações que Paulo pede. Primeiro, para que a verdade possa ser preservada, guardada, e a sã doutrina possa ser levada à frente. Mas segundo, que os homens santos, e somente homens santos, sejam colocados como homens de Deus, designados a pregar a sua palavra. 1 Samuel 2,35, quando o próprio Deus apresenta seu chamado a Samuel, ele diz assim: levantarei para mim um sacerdote fiel. Deus não vai trabalhar, irmãos, na infidelidade dos homens, e Deus não quer usar esse tipo de homem. O desejo do reino de Deus e do Senhor é usar homens fiéis. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios 4,2, ele diz: o que se requer daqueles que são dispenseiros da fé, daqueles que são encarregados da verdade, é que sejam fiéis. 1 Coríntios 4,2. Hoje vejo que a teologia aborda que há três tipos de pessoas transmitindo a mensagem. E aqui um perigo. Tudo isso eu gastei na minha aula de sexta-feira lá. Eu fiquei de 7 horas até 10 horas em pé, com as pernas roxas. Eu trabalhei o dia inteiro, subia. Gente, cadê o pastor dessa igreja que não bota elevador aqui? Senhor, até o quarto andar. Até o quarto andar subir. Cadê o pastor que não bota elevador aqui? Hein? Vamos colocar um elevador. Cheguei lá exausto, 7 horas, né? Sala cheia, televisão lá cheia, um monte de gente em casa. E eu disse: eu vou gastar um tempo para falar com vocês o perigo da contextualização. Quando você vai contextualizar um conceito teológico, tem um perigo aí. Eu falo assim: é aí que mora o perigo. O perigo, irmãos, de desvirtuar a doutrina é exatamente como você leva, quem leva e o que leva. Percebeu? Como leva, o que leva e o que vai. Eu quero colocar 3 pessoas que fazem esse tipo de transferência de conhecimento. São os nossos 3 tipos de ensinadores hoje do Brasil. Um deles tem calça larga, outro tem calça apertada, prega em São Paulo. É uma graça. Há 3 tipos: transplantadores, transformadores e tradutores. Aprendeu, Diogo? Bota lá no Martin Bucer lá. Os transplantadores. Quem são os transplantadores? A palavra transplante já diz. O teólogo que defende o transplante, ele não precisa contextualizar nada. Não tem que contextualizar. Não precisa contextualizar ensino, crença, doutrina. Ele diz o seguinte: pega o que está lá, a palavra como está lá, e joga aqui. Não tem que usar linguagem contemporânea nenhuma, não tem que falar nada. Como está lá, esse é o transplantador. Aqui, transplante. O indivíduo morreu lá, morreu morte cerebral. Está precisando de um fígado, aí morreu, ele é doador. O que faz? Ele está morto, abre lá, tira o fígado dele, coloca onde? Coloca em você. Isso é transplante. Não precisa fazer nada. Cérebro não faz não, né? Pulmão, fígado, né? Tem muito. Rim, tira de um, coloca no outro. Né? Coração. Isso é transplantar. Tem muita gente que acha que essa é a abordagem. Eu fico pensando como é que o camarada conservador, a esse ponto, e aí veja bem que eu estou chamando esse conservadorismo de um exagero. O cara conservador a esse ponto, como é que vai lidar com o conceito pastor e ovelha? Pega o Salmo 23, pastor e ovelha. Pega João capítulo 10, pastor e ovelha. Como é que explica? Se não puder explicar, não explica, porque não pode contextualizar. O cara nunca viu um pastor, nunca viu uma ovelha. Como é que vai entender? Aí vai dizer que eu sou pastor e você ovelha. Aí o cara, porque ele não tem que contextualizar. Ele não... É difícil. Mas tem gente que é tão conservadora e que acha, entenda bem, que o evangelho então está sob risco, que ele diz, tem que ser conservador a esse extremo, porque senão a gente mata a doutrina. Eu digo, não, é assim que mata a doutrina. Assim já é excesso. Pensa, por exemplo, na tradução de uma palavra. A palavra gift, eu usei lá no seminário, gift em inglês. O que é gift em inglês? Presente.
Aí você diz, oh, gift em inglês, presente. Aí você traz a palavra gift, joga dentro da Alemanha, o que é que vai dar? Porção de veneno, é veneno. Pode jogar no Google Tradutor aí, faz o teste aí. Abre o celular, agora vale, eu estou pedindo. Bota lá em alemão, bota de alemão para o português, bota gift, veneno, porção venenosa. Aí você diz, eu quero um presente ou eu quero veneno? Eu digo, depende de onde você vai lançar o que você tirou de uma cultura e colocou aonde? Na outra. Se você for na Suécia e diz gift, aí você diz, você é preso porque estou tentando envenenar alguém? Vou ganhar um presente? Não. Se você estiver falando com o homem, o cara vai até te estranhar. Está me pedindo em casamento? Gift é casamento. Aliança e casamento. Então veja, gift, gift, gift. Um é presente, um é o quê? Veneno, o outro é? Não dá para tirar de lá e jogar aqui sem interpretar, entendeu, Newton? Agradecemos a instrumentalidade de João Ferreira de Almeida, que pegou a Bíblia do inglês e trouxe para onde? Para o português. Mas ele não trouxe gift como veneno, ele trouxe gift como presente. Percebe o que eu estou dizendo? Isso sempre vai existir. Então, se você for conservador ao extremo, de não aceitar a ideia de que tem que interpretar e traduzir, você vai fazer equívocos como este, e daqui a pouco você está envenenando a Alemanha com gift, porque você não transportou a ideia de que precisa lá ser utilizada uma palavra que represente o que para ele é presente. Esses são os transplantadores. Acham que prestam grande serviço e dizem, não está escrito aqui, não é isso que está aqui, eu não faço. Como se isso fosse bíblico. E eu falo, nem tudo que está escrito, veja, é bíblico como ele diz. Arrancar o olho, cortar a mão, como se esse fosse o ensino da igreja. Na verdade, tirar o olho ou cortar a mão é para mostrar o nível de problema que o escândalo causa. E que para evitar o escândalo, você tem que ter a dimensão do estrago que ele faz. Mas não é para fazer o estrago, isso é bíblico. Não cortar a mão e tirar o olho. Se domingo que vem eu chegar aqui e encontrar um crente caolho e maneta, aí vou dizer, preguei a Bíblia, o irmão tirou a mão e o olho, porque está na Bíblia. Não! Não é transplante, é tradução, é compreensão, ela é inteligível, ela tem que ser aceitável, ela tem que ser para a vida. Isso é fazer teologia. Segundo nível, os transformadores. Aqui o perigo. Tem calça apertada, calça larga, tem calça frouxa, tem de tudo. Os transplantadores são conservadores. Irmãos, os transformadores são liberais. Essa gente com seu liberalismo traz para a igreja a ideia de que o mundo sofreu importante mudança, e desde os tempos bíblicos o mundo mudou. Ora, descobriram o Brasil. O mundo de hoje não é mais o mundo que o cristianismo se desenvolveu, descobriu o Brasil. As crenças do cristianismo estão vinculadas à cosmovisão antiga, que não podem ser sustentadas independente delas. Descobriram uma heresia. Inventaram uma heresia. Como se o homem fosse tão somente o escravo de sua cosmovisão, ou como se uma cultura não pudesse ser traduzida de outra cultura, sem a sua cosmovisão de usos e costumes. Ah, santa imbecilidade. A quem interessa vale. Transformadores são modernistas. Eles atualizam os ideais dos antigos textos e as ideias dos antigos textos. Para transformadores é necessário conservar, para transformadores não é necessário conservar ou preservar doutrinas. A verdade para o transformador é relativa, e a humanidade é quem vai julgar se é certo ou errado. Na transformação, sabe, Diogo, a régua somos nós, eu e você. É por isso que é um tal de não julgueis. É o conceito moderno de praticar a fé, como se a Bíblia não nos julgasse. Transformadores, como modernistas que são, veja bem, tratam a verdade como relativa. A verdade é relativa, a humanidade julga o certo e o errado, e aqui tudo se resolve. Para o transformador, fora da experiência humana, não há nada normativo. A palavra de ordem é relevância, mas não autoridade. Eu prego porque é relevante, a autoridade fica em segundo plano. A fonte geradora do conteúdo para o cristianismo é toda a literatura, ciência, filosofia, tudo isso serve como consulta para fazer religião e para colocar na fé cristã. Diferente de nós, que acreditamos no documento sagrado, para esses indivíduos todo documento pode se tornar sagrado pela fé. Transformadores não deram novas formas à expressão, não deram novas formas de expressão. Transformadores substituíram a mensagem da doutrina uma pela outra. É por isso que ele diz que
que você tem que reescrever a Escritura, porque ele diz que aquela Escritura revelada naquela cosmovisão é ultrapassada, e hoje ele e todos aqueles que acompanharam a visão dele vão escrever uma nova Bíblia, porque eles querem transformar a religião, eles querem transformar a cultura, eles são transformadores. Aí você pergunta: pastor, por que o senhor gastou todo esse tempo e está bravo aqui nessa manhã com a gente? Porque, irmãos, se nós seguirmos a ideia dos transplantadores, vamos acabar com a igreja por um conservadorismo que deixa a igreja no passado e não consegue fazer com que as expressões atuais da Bíblia sejam trazidas para hoje. Mas se nós formos da cabeça dos transformadores, irmãos, a mensagem que pregaremos não será mais a mensagem do Evangelho, amém? É isso que eu estou dizendo. Aí você diz: pastor, que tipo de professor sou eu? Eu terei que ser o terceiro nível. Primeiro nível, transplantador. Segundo nível, transformador. Terceiro nível, tradutor. Repita: tradutor. Esses somos nós. Nós somos tradutores, nós somos intérpretes da palavra de Deus. Nós não somos a palavra, e nós não somos a régua dela. Mas como tradutores, nós procuramos nos certificar que o que está sendo transmitido é a mensagem imbuída e revestida de autoridade. O objetivo do tradutor é preservar o conteúdo básico, essencial e fundamental da mensagem. Todo tradutor é um conservador, mas ele é contemporâneo. O objetivo do tradutor é dar uma nova forma, veja, à explanação da mensagem, não o conteúdo dela. Ele não mudará a sua essência, ele vai se dirigir à compreensão dela. O tradutor procura se desvencilhar daquilo de onde as expressões são antigas, das expressões ultrapassadas, das expressões desconhecidas. Ele cunha novas expressões para que a mesma verdade, poderosa verdade, seja hoje compreendida por todos nós. Amém, irmãos? Se eu ficasse aqui, Bereshit, Barat, Elohim, vocês sairiam daqui apavorados. O que esse cara está falando? Eu digo: é hebraico. O que você está falando? Gênesis 1:1. Mas você não sabe, porque essa não é a sua língua. Nós, como tradutores, falamos a língua das pessoas. Nós fazemos o que o Espírito Santo faz. Atos 2, Pedro pregou, e aqueles que ouviram a mensagem disseram: nós ouvimos na língua em que nascemos. Aleluia pelos tradutores, aleluia pelo Espírito Santo, porque eles preservam a sã doutrina. Aleluia pelo pastor Gunter, quando traduz a Bíblia, irmãos, do português para o xerente vai ouvir a maravilha de Deus na sua língua. Ele não é um transformador, ele não é um transplantador, mas ele leva a doutrina para dentro de outra cultura. Este é nosso ensino, irmãos. Nós não distorcemos, nós não a mudamos, nós não a corromperemos, nós a faremos no poder e na autoridade do Santo Espírito de Deus. Foi preocupado com a transmissão do ensino que Paulo pediu que o modelo de fidelidade fosse um modelo. Chama homens fiéis, porque a fidelidade é um modelo. Paulo foi um modelo de fidelidade. Veja 2 Timóteo 3,10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo não mandou Timóteo olhar para ninguém, disse: pode olhar para mim, eu sou uma carta viva do Evangelho, eu sou um tradutor do Evangelho. 2 Timóteo 3,10. Timóteo foi considerado por Paulo, irmãos, um dos homens fiéis e capazes de receber essa mensagem. Ele disse: ninguém despreze sua mocidade, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fidelidade e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Deus confiou em Paulo, Paulo confiou em Timóteo, e é por isso que recebemos o Evangelho da sã doutrina, porque homens trouxeram esse ensino até nós. Para terminar, irmãos, e concluir, terceiro e último lugar, o que Paulo ressaltou neste versículo: a fidelidade do ensino e do discipulado. Precisamos, irmãos, demonstrar e viver com fidelidade no ensino e no discipulado. 2 Timóteo 2,2 diz que sejam idôneos também para ensinarem os outros. A garantia de sucesso na proclamação do Evangelho está no discipulado, irmãos, e na transmissão do conteúdo da verdade. A cadeia de ensino não pode ser quebrada. As lideranças precisam fazer discípulos. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, as quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Discípulo, discipulador, sustentando com a vida a mensagem. Você sabe de quem o aprendeu.
Outro motivo pelo qual Paulo acredita no discipulado é que ele pode acontecer dentro da própria família. 2 Timóteo 1,5. A sua fé estava na sua avó Loide, na sua mãe Eunice, mas chegou até você. Eu sou crente, irmãos, porque a minha mãe disse que a Bíblia é a verdade, porque a minha mãe disse que a palavra de Deus é verdade. Eu creio na minha mãe. Ao crer na minha mãe, eu creio na Bíblia. Ao crer na Bíblia, irmãos, eu sou um cristão. Perceberam que o discipulado é de líder para líderes e liderados, mas é de pai para filho. 2 Timóteo 1,5. Quantos são impelidos pela ambição? Quantos são motivados por coisas horríveis, né? 2 Timóteo 1,15 diz: você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram. Gente que deixa a missão para trás porque não sabe o valor e a importância que a missão tem. Outros deixam a missão incompleta ou distorcem a missão porque tem um tipo de ambição que não é do Evangelho. A palavra diz, 2 Timóteo 2,17, o ensino deles, Himeneu e Fileto, é um câncer. Por quê? Porque eles estão desviados da verdade. O que fazer? Confiar as palavras do Evangelho a homens fiéis. Temos que ter o discípulo, temos que ter o discipulador, temos que ter o discipulado. Se não temos isso na igreja, esta igreja não vai traduzir e transmitir a sã doutrina. 2 Timóteo 1,16, irmãos, o apóstolo Paulo louva a Deus pela vida de Onesíforo. 2 Timóteo 1,16, Paulo agradece a Deus pela vida de Onesíforo, por quê? Porque quando ele esteve desanimado, muitas vezes, foi Onesíforo que o reanimou. A importância do discipulador ao lado do seu discípulo. E Paulo nem diz aqui que Onesíforo é um discipulador, mas é um discípulo tão íntegro de Jesus, que com a vida de Jesus nele, pôde reanimá-lo, quando em Paulo sua fé fraquejou. O que eu estou dizendo é que nós podemos agradecer a Deus as pessoas que caminham conosco. Agradecemos, irmãos, quando alguém nos chama atenção. Agradecemos, irmãos, quando alguém nos faz algum tipo de advertência. Agradecemos quando alguém usa a palavra em direção a nós, até como forma de repreensão, porque o que estamos fazendo aqui é participar de uma cadeia de discipulados e do passamento do ensino da verdade, do Evangelho de Paulo para Timóteo, de Timóteo para homens fiéis, e de homens fiéis para pastor Carlos, para pastor Lucas, para a pastora Adiel, para a pastora Henri, para pastor Felipe, para as futuras gerações. Se essa cadeia de discipulado falhar, a doutrina vai perecer, a mentira vai prevalecer, a igreja vai fechar. Isso já é uma realidade na Europa, que nunca tal miséria chegue no Brasil. Sejamos tradutores da palavra de Deus, transmissores da sã doutrina, transmissores capazes de transmitir a sã doutrina, e gente que se envolva em ensino com profundidade, para formar discípulos fiéis, com a mesma integridade, para levar o Evangelho de Deus. E Deus nos ajudará nessa missão. 2 Timóteo 4,18, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém.